A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você, jovem que ama a palavra de Deus, neste momento estamos aqui dando início a mais um vídeo no canal Narrativa Viva, onde neste momento estaremos dando início a uma breve exposição da palavra de Deus. O tema a ser estudado encontra-se na lição bíblica de jovens do segundo trimestre, a última lição, a 13ª lição, que nos fala acerca de um tema muito importante a ser observado. O tema da lição de número 13 fala acerca de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E já convido você para, juntamente comigo, analisarmos alguns textos bíblicos, informações que nos falam acerca deste homem valoroso, Davi. Então vamos, com a ajuda de Deus e a direção do seu Santo Espírito, analisarmos acerca deste tema. Convido você também para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo também com seu amigo, amiga. E vamos juntos agora aprender a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela testifica acerca disto. O texto principal da lição, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, nos testifica isso. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Em uma breve análise acerca deste tema, é importante aqui destacarmos e dizer que um homem segundo o coração de Deus não quer dizer ser perfeito, mas sim disposto para obedecer. Veja que Davi não foi perfeito. Você já observou nesta lição, ao longo dos temas anteriores, que Davi ele cometeu erros durante a sua trajetória. Erros graves, como por exemplo, o pecado com Betseba, o assassinato de Urias. Mas Davi tinha um coração sensível à correção e pronto a se arrepender. Veja no momento que o profeta Natã ele se direciona a Davi para confrontá-lo acerca do seu erro, do seu pecado. De forma alguma Davi ele tenta se justificar por consequência da sua transgressão. Mas Davi ele vai se arrepender de uma forma sincera. Então isso nos ensina que o mais importante não é nunca errar, mas ter humildade para reconhecer os nossos erros e voltar ao caminho da vontade de Deus. Aqui temos uma aplicação muito prática. Quando você pecar ou falhar, não fuja de Deus. Confesse, se arrependa e se alinhe novamente à vontade dele, porque Deus se agrada de corações quebrantados e não de aparências. Ainda também acerca do tema, pode-se se destacar: um homem segundo o coração de Deus busca fazer a vontade do Senhor acima da própria vontade. O destaque de Davi, segundo o texto, não está relacionado às suas conquistas militares ou no seu reinado, mas no fato de que ele faria toda a vontade de Deus. Isso também aqui nos traz uma aplicação prática. Devemos buscar de forma diária a vontade de Deus para cada um de nós. E essa busca ela deve ser feita através da oração, leitura bíblica, e com isto teremos a sensibilidade à direção do Espírito Santo
E assim tomaremos decisões com base no que Deus quer, não apenas no que desejamos. Um terceiro ponto também aqui a ser destacado é a fidelidade nos processos silenciosos. Note que antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas, servia com fidelidade, mesmo sem aplausos. O coração segundo Deus, ele se desenvolve nos bastidores, longe dos holofotes. Então, seja fiel nas pequenas coisas, no trabalho, nos relacionamentos, no seu ministério. O coração segundo Deus é formado no secreto, antes de ser reconhecido em público. Observamos também aqui que o homem segundo o coração de Deus valoriza profundamente a presença de Deus. Veja o exemplo de Davi, no Salmo 51. Ele não buscava apenas bênçãos, mas intimidade com o Senhor. Cultive momentos diários com Deus, não por obrigação, mas por relacionamento. Isso molda um coração que pulsa no ritmo do céu. Podemos então aqui concluir que o homem segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, mas ser alinhado à vontade divina, humilde para reconhecer os erros, fiel nos processos e íntimo da presença de Deus, assim como Davi. Cada um de nós pode viver essa realidade no cotidiano, no lar, no trabalho e na igreja. Se você está gostando dessa breve exposição, mais uma vez quero te convidar a compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, assim também curtir, e o YouTube ele vai entender que este conteúdo ele é relevante para você. E assim também eu estarei trazendo em outra oportunidade mais exposição acerca de outras lições bíblicas. Continuando aqui a nossa lição, podemos observar aqui no resumo da lição o seguinte: ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado, que é a presença de Deus em sua vida. A presença de Deus foi um fator decisivo que fez de Davi um dos personagens mais destacados da Bíblia. Não foram apenas seus feitos humanos ou habilidades naturais que o elevaram, mas a íntima e constante comunhão com Deus. Aqui está como a presença divina transformou Davi. E verdadeiramente, irmãos, a presença de Deus foi um fator decisivo. Porque vejam, aqui você pode destacar aqui, a presença de Deus moldou o seu caráter. Desde jovem, cuidando das ovelhas, Davi aprendeu a depender de Deus. Ali sozinho, no campo, desenvolveu um coração sensível, humilde e cheio de fé. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus em silêncio e a obedecê-lo mesmo sem plateia. O Salmo de número 23 foi escrito a partir de uma experiência de intimidade com Deus no campo. Então vejam que a presença de Deus forma caráter antes de dar posição. Você também aqui pode destacar que a presença de Deus deu a Davi coragem e fé diante de grandes problemas. Vejam que Davi venceu Golias não por causa de sua força física ou técnica militar, mas por confiança total em Deus. Veja que o que ele diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Tu vens contra mim com espada
lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a presença de Deus, ela remove o medo e nos faz enfrentar desafios com ousadia. Glória a Deus por isso, meus queridos irmãos. A própria palavra de Deus, ela mesma nos testifica dizendo que o Senhor nos tem dado um espírito de ousadia, não um espírito de temor. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. Aqui você também pode destacar como a presença de Deus sustentou Davi, mesmo na perseguição. Vemos que antes de chegar ao trono, Davi ele foi perseguido por Saul durante anos. O que o sustentou neste tempo de caverna, deserto e rejeição foi a certeza da companhia de Deus, que nunca o abandonou. Então, quem tem a presença de Deus não desiste nos desertos e em momentos difíceis. Aqui também pode ser destacado como a presença de Deus inspirava Davi na adoração. Davi era um adorador por excelência. Muitos dos salmos foram escritos em momentos de dor, alegria, vitórias ou derrotas, sempre apontando para o Deus que habitava com ele. Veja o exemplo no Salmo de número 16, versículo 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Então vejo que a verdadeira adoração nasce da presença, não da emoção. O quinto e último ponto, aqui que também pode ser destacado, é que a presença de Deus o guiava para as decisões e também arrependimento. Mesmo quando Davi pecava, ele imediatamente se quebrantava diante de Deus. O Espírito Santo o confrontava, como observamos no episódio do profeta Natan, e ele respondia com um arrependimento sincero. Então, a presença de Deus, irmãos, ela nos corrige, transforma e restaura. Então, observamos aqui, concluímos que Davi se destacou porque ele vivia na presença de Deus. Sua intimidade com o Senhor o tornava diferente, não por sua perfeição, mas por sua dependência, obediência e paixão por Deus. A presença de Deus não apenas o sustentou, mas foi o segredo da sua vida vitoriosa e do seu legado eterno. Quem valoriza a presença de Deus pode até não ser o mais forte ou preparado aos olhos humanos, mas será o mais capacitado aos olhos de Deus. A história de Davi, ela é inspiradora porque mostra como Deus pode usar alguém comum para realizar coisas extraordinárias. Quando essa pessoa tem um coração voltado para Ele. A jornada de Davi, desde o seu anonimato, no campo até o trono de Israel, ensina verdades práticas que se aplicam à nossa vida hoje. Continuando aqui na nossa lição, você vai observar aí o primeiro ponto, que vai falar aqui a história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Você consegue aí observar na tela um breve resumo acerca desse tema, mas além deste resumo, eu tenho aqui 5 pontos importantes que podem ser observados dentro deste tema, que é, primeiro, Deus escolhe quem o mundo despreza. Davi era o menor da casa de Jessé, ignorado até pelo próprio pai, quando Samuel foi escolher um rei. Ainda assim,
Foi ele quem Deus escolheu. Veja que você não precisa da aprovação das pessoas para ser usado por Deus, porque o Senhor ele vê o coração e levanta quem ele quiser, mesmo que ninguém acredite em você. O segundo ponto aqui fala acerca de a fidelidade dos bastidores. Prepara você para os palcos da vida. Veja que antes de enfrentar Golias, Davi já havia matado leões e ursos no campo. Ele foi fiel, cuidando das ovelhas, mesmo quando ninguém via. Seja fiel no pouco, naquilo que ninguém aplaude. Deus está vendo, e é nesse lugar que ele molda os campeões. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto aqui a ser observado é: coragem nasce da confiança em Deus, não as circunstâncias. Davi ele enfrentou um gigante guerreiro quando era apenas um jovem pastor. Sua coragem não vinha de sua força física, mas da fé em um Deus maior do que qualquer inimigo. Vejam, em vez de focar no tamanho do seu problema, foque no tamanho do seu Deus. Isso mudará a sua postura diante dos desafios da vida. Quarto ponto aqui é: Davi era humano, mas ensinou como lidar com o pecado. Davi ele pecou gravemente, mas o diferencial dele foi se quebrantar, reconhecer e se arrepender sinceramente. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ter um coração sensível à voz de Deus. Quando errar, não fuja. Volte correndo para os braços do Pai. O quinto ponto aqui também a ser destacado é: ele viveu com o coração alinhado à vontade de Deus. Mesmo como rei, Davi buscava orientação de Deus antes de tomar decisões. Ele era guiado por princípios espirituais, não por ambições pessoais. Tome decisões baseadas na vontade de Deus e não nas suas emoções ou interesses. Isso te trará paz e direção para a sua vida. Então aqui neste primeiro ponto observamos que a história de Davi nos inspira, porque mostra que Deus valoriza o coração mais do que a aparência, que as falhas não nos desqualificam quando há arrependimento e que a presença de Deus é o segredo do sucesso verdadeiro. Davi nos ensina que Deus não procura os mais fortes, mas sim os mais disponíveis. E quando o coração está nas mãos de Deus, até o menor dos homens pode realizar grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto da lição nos mostra o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, vejam, a vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Ser um homem segundo o coração de Deus é viver com o coração voltado para agradar a Deus em tudo. Isso não significa ser perfeito, mas ter uma vida marcada por obediência à palavra de Deus, humildade para reconhecer e confessar os erros, desejo sincero de fazer a vontade de Deus, amor e reverência pela presença de Deus. Davi foi chamado assim porque mesmo com falhas, ele se arrependia de verdade. Buscava a Deus em suas decisões e não vivia para agradar a si mesmo, mas ao Senhor. Aqui podemos fazer 4 aplicações práticas. A primeira é guardar o coração.
Em um mundo cheio de distrações, um jovem, um irmão, segundo o coração de Deus, ele precisa proteger sua mente, emoções, evitando tudo o que o afasta da presença do Senhor. Segundo, cultivar um relacionamento com Deus. Separe tempo para orar, ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. A intimidade com o Senhor molda o caráter. Terceiro, arrependa-se com sinceridade. Quando errar, e isso vai acontecer, não se esconda, não fuja. Volte-se para Deus com o coração quebrantado. Ele perdoa e restaura. Quarta, seja diferente, mesmo que seja único. Assim como Davi, que era jovem e subestimado, você pode fazer a diferença onde estiver. Na escola, no trabalho, na igreja. Se viver com integridade e fé. O servo do Senhor, o jovem segundo o coração de Deus, não é quem impressiona o mundo, mas quem agrada o céu. E o terceiro ponto nos fala acerca de um desafio para cada um de nós. Vejam que a jornada de Davi, ela foi marcada por desafios constantes. Mesmo após ser ungido por Deus, ele enfrentou desprezo familiar, gigantes externos, perseguição injusta, crises internas, problemas familiares e políticos, mas mesmo assim, Davi ele não desistiu, porque sabia que Deus estava com ele e o havia chamado para um propósito maior. Ele passou por cavernas, deserto e lágrimas, mas continuou caminhando e confiando na fidelidade de Deus. Meu querido irmão e jovem, desafios virão, seja na escola, nas amizades, nas tentações ou em decisões do futuro. Isso faz parte da caminhada. Assim como Davi, você não foi escolhido para ter uma vida fácil, mas para ser forte em Deus. Confie no processo de Deus. Mesmo sem ninguém acreditar em você, Deus ele vê seu valor. Persevere, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. O que você vive hoje está te preparando para algo maior. E não desista na caverna. Davi foi escondido antes de ser exaltado. Quando tudo parecer escuro, lembre-se que no silêncio é que Deus mais trabalha no coração. A vida de Davi nos mostra que os desafios não anulam o chamado, e sim o fortalece. Jovens, igreja, precisam entender que Deus está trabalhando, mesmo nos dias difíceis, e que a fidelidade no meio da luta é o que nos prepara para viver o propósito de Deus. Desafios fazem parte da jornada de quem carrega um propósito. Se Deus te chamou e Ele tem te chamado, Ele também vai te sustentar. Creia, em nome do Senhor Jesus. O legado deixado pelo homem segundo o coração de Deus nos impressiona e nos convida a estar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Fica aqui para nós um grande exemplo de devoção, confiança, fidelidade e entrega em prol da obra de Deus. Que possamos ter também a consciência da nossa responsabilidade enquanto servos valorosos do Senhor e de forma contínua busquemos ser segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.